Bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho do mindfulness, o que que é mindfulness para pessoas que já, não sei se as pessoas já têm prática, se já tentaram fazer. Mindfulness é uma prática milenar que há mais de 2.500 anos o pessoal usa, mas era muito restringido a monges, né? A pessoas. Todo mundo pensa que as pessoas meditam porque são calmas, mas na verdade as pessoas são calmas porque elas meditam. Tudo tem um ponto de princípio, tudo tem um ponto de partida, e quanto mais a gente esperar esse momento para começar uma prática de meditação, uma prática de concentração em nós mesmos, a gente vai ficar o tempo todo andando em círculos. Tem muita gente que tenta meditar e não consegue, fala, nossa, mas eu não consigo. O simples fato de você estar meditando, estar tentando meditar e perceber que você não consegue, perceber que as coisas não estão fluindo do jeito que você está indo, você já está treinando o seu cérebro. Você já está trazendo a informação para o agora, está trazendo a sua atenção para o que está acontecendo, e eu gosto de chamar o mindfulness especificamente, que é uma das práticas que a gente vai conversar aqui, como um processo de lucidez. Quando foi traduzido para o português, mindfulness, ficou como atenção plena. Só que, na verdade, é um processo de lucidez. Todo mundo fala que animais não pensam ou que nós somos os únicos pensantes dentro da nossa espécie, né? Ou do nosso, do mundo. Só que o que diferencia nós dos outros seres é que a gente sabe que a gente está pensando. A gente percebe quando a gente está pensando demais. A gente percebe quando a gente não está pensando em nada, quando a gente está agindo instintivamente. Então, é legal a gente perceber que o processo meditativo ou um processo de atenção é justamente trazer sua atenção para o agora, é justamente entender que muita coisa está acontecendo ao seu redor e está passando despercebido. Tem filme sobre isso, depois eu explico para vocês também, se vocês quiserem, eu recomendo para vocês. Tem filme legal que explica um pouquinho, que embasa isso que a gente está falando, mas eu vou compartilhar a tela com vocês, vou trazer as informações, porque depois isso aqui fica disponível para vocês e vocês conseguem fazer como se fosse um tutorialzinho sobre a meditação, tá? Qualquer coisa, me manda aqui no chat, que a gente vai conversando também. Eu vou esclarecendo algumas dúvidas, tá? Então, gente, ó, fiz aqui só sobre a inteligência emocional e mindfulness, porque eles andam juntos, tá? Quanto mais lúcido e quanto mais presente a gente tá para o momento, mais a gente consegue pensar racionalmente, tá? Então, primeiro eu queria fazer só uma reflexão com vocês. Não precisam me responder, se vocês quiserem anotar no papel, é interessante para vocês pensarem depois e ver qual que é a reflexão que vocês trazem sobre isso. Quais são os seus principais problemas hoje? Quais são as coisas que mais afligem vocês? Quais são as coisas que mais incomodam vocês? Tenta listar isso, porque, de novo, trazer tudo para o presente e dar nome para as coisas ajuda vocês a resolverem. Se a gente não sabe, tem uma parte de um livro que eu gosto muito que fala: ninguém aprende aquilo que pensa que sabe. Se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como resolver. Então, seria legal a gente trazer esse processo para o presente e entender quais são os seus principais problemas ou desafios hoje, o que você precisa melhorar pessoalmente, quais são alguns pontos sobre você que você sabe que você precisa melhorar. É a sua comunicação? É algum sentimento? É o seu orgulho? É a raiva? É a tratativa com pessoas? Não sei. Tudo depende da reflexão interna que vocês fazerem, tá? Mas trazer isso para os momentos de meditação, trazer isso para os momentos da prática pode fazer muita diferença. Tem mais de 2.600 estudos que falam, estudos comprovados, né, comprovações que o mindfulness ele faz bem para o sistema cerebral. Então, tem diversas maneiras da gente trabalhar todos os sentimentos ou os pensamentos que a gente tem através da meditação. E o que você precisa melhorar profissionalmente. É um paralelo, e talvez vocês encontrem o mesmo problema em duas dessas caixinhas, ou até mesmo em todas elas. Porque às vezes a gente está olhando para vários pontos diferentes, mas vendo o mesmo problema que às vezes pode ser nosso mesmo. Alguma coisa, algum comportamento, alguma atitude que pode ser melhorada.
as conexões, isso é uma parte um pouquinho mais técnica. Todo mundo pensa que a meditação ela é totalmente espiritual ou que envolve alguma religião, mas não tem nada disso. Você pode levar ela, você que leva a prática para onde você quiser. Ele é um relaxamento, ele é um entendimento sobre si mesmo e uma extensão de autoconhecimento. E, para vocês entenderem o que isso significa, nós somos o que nós fazemos, né? Então, assim, nós repetimos nosso comportamento. O ser humano é como se fosse uma panela de pressão. E tem a panela de pressão tem a válvula ali em cima que tem que despressurizar. A gente precisa despressurizar. Porque se a gente não é, tomar, ter atenção no que a gente está fazendo, a gente fica repetindo comportamentos, fica repetindo as mesmas atitudes, e quando você vê que você pensa que você não está, como que posso dizer? Que você não está descontando em ninguém, vamos dizer assim, você está descontando em si mesmo. Então, os comportamentos, quando eles não são externados, tem gente que guarda para si mesmo e não resolve na hora. Tem gente que não guarda para si mesmo, não resolve na hora e aí desconta na primeira pessoa que aparecer. E tem pessoas que já resolvem na hora, não levo os sapo para casa, eu já quero resolver tudo na hora. Fato é, tudo que você faz de forma repetitiva gera sinapses neurais. E essas sinapses neurais fazem com que o seu comportamento seja fortalecido, seja bom ou ruim, e você tende a repeti-los em todos os lugares que você tiver. Então pensa nisso, que tenta pegar esse ponto central do seu comportamento. Se você é uma pessoa teimosa, por exemplo, aí uma pessoa fala, mas eu sou teimosa só no trabalho. Não, você está mais teimosa no trabalho, mas você é uma pessoa teimosa e, consequentemente, você está sendo teimosa com outras pessoas sem perceber. Ou você acreditando que não é uma pessoa teimosa, aí entra para uma outra coisa que se chama relação valorativa dentro da psicologia, que aí você se orgulha daquela característica que você é. Ou seja, precisamos, para resumir isso tudo, né, até para sintetizar o nosso tempo, a gente precisa prestar atenção nos nossos comportamentos, seja eles quais forem, e em qualquer lugar que você estiver, tá? E a boa notícia disso tudo é isso, nós temos, é como se tivesse uma tábua aqui, assim, uma mesa cheia de pregos, e você está com um martelo na mão. Algum deles vai resolver o seu problema, algum dos pregos que você martelar vai resolver o seu problema, mas qual deles que você vai martelar? Então, assim, essa prática de autoconhecimento, essa prática de atenção ao que está sendo vivido, nada mais é do que você identificar as coisas que estão sendo vividas, você tentar melhorá-las e martelar o prego certo. É basicamente isso. E através da consciência plena, da atenção plena, a gente consegue fazer isso, tá? E por que meditar? Então, tem muitos mitos e boatos. Muita gente acha que quando... Eu sou, por exemplo, eu sou professor de meditação, eu sou psicanalista, sou neurocientista clínico, sou professor de meditação. E quando eu ia dar treinamento para as empresas sobre meditação, o pessoal já esperava um cara cabeça raspada, com um colarzão de coco, com as coisas assim, porque tem muito esse estereótipo de pessoas são muito calmas quando elas meditam. E não, a gente tem nossos anseios, a gente tem nossas irritações, só que a gente consegue percebê-las. E percebendo, a gente consegue meditar. Então, por que meditar? Quais são as verdades, quais são as mentiras em cima disso? Mas qual que é os principais benefícios de uma meditação? É comprovado cientificamente que reduz o seu estresse, porque o estresse está totalmente ligado a um neurotransmissor que se chama cortisol. Toda vez que a gente está com níveis de cortisol alto, nós tendemos a perdermos a paciência com qualquer coisa que nos aconteça. Seja uma mensagem de alguém, seja alguém perguntou alguma coisa, a gente já acha que é uma crítica, e quando a gente reduz esse nível de estresse, desse nível de cortisol dentro do cérebro, a gente consegue enxergar as coisas. Não existe o que acontece, né, dentro da psicologia, que chamam dentro da psicologia de sequestro neural, quando a parte emocional toma conta da parte, né, cognitiva. Então, quando a gente reduz o estresse, isso não tem jeito de acontecer, né? A gente evita que isso aconteça. Controle de ansiedade, porque nós passamos mais de 65% do nosso dia nos projetando para o passado ou para o futuro. E o problema não é pensar tanto no futuro, é que quanto mais a gente pensa no futuro, mais a gente quer controlar ele. O que deixa a gente ansioso não é pensar sobre o futuro, é querer que ele seja da forma que a gente imagina.
é isso que vai deixando a gente mais ansioso. Então, quando você consegue trazer a sua atenção para o presente de novo, quando você consegue pensar só nessa conversa que eu estou tendo com vocês aqui e em nada mais, as coisas mudam. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, vocês também têm, provavelmente vocês estão trabalhando e me escutando aqui, porque faz parte da demanda, mas quando você consegue entender que dá para trazer e dá para focar no que está acontecendo agora aqui, você consegue ter um controle de ansiedade significativo, tá? E, consequentemente, se você tem um controle de ansiedade e se você não tem nenhum sequestro neural, se você está entendendo o que está acontecendo, que a gente chama de flow também dentro da psicologia, você consegue ter mais foco e mais memória. O que acontece? Só um exemplo assim prático para vocês. Quantas vezes vocês comem uma coisa que é muito gostosa? Muito, muito gostosa mesmo, e você está comendo, você está falando, pô, que delícia que eu estou comendo. E aí, beleza, aí passa uma semana, 2 semanas, alguém pergunta para vocês, qual foi o melhor prato de comida que você já comeu na sua vida? Aí você vai falar, porra, foi aquele de 2 semanas atrás. E por que na hora que você estava comendo, você já não constatou que era o melhor prato de comida que você estava tendo na hora? Que você já comeu na vida. Justamente porque você estava focado em outras coisas. Justamente porque você já estava pensando no que ia ser feito depois. E isso enfraquece a memória. Porque se você consegue sentir o que estava sendo vivido naquele momento, você vai criar memórias afetivas. E com memórias afetivas, você consegue criar gatilhos, você consegue ancorar alguns sentimentos dentro da sua memória. E é isso que vai transitar dentro do cérebro, é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Vou dar um outro exemplo para vocês, mas daqui a pouco. E a percepção de vícios. Vícios até de linguagem, tá? Vocês sabem quantas vezes vocês repetem a mesma palavra todos os dias? E olha que nós falamos mais ou menos 6.000 palavras por dia, chutando baixo. Então, assim, quantas vezes eu repeti, então, dentro dessa... Eu sei que eu estou repetindo. Eu não paro de repetir porque é um vício, mas eu sei que eu estou repetindo. Então, quando a gente está falando essas coisas, quando a gente está pensando, percebendo quais são os nossos vícios, se a gente tem vício de fala, imagina quais são os outros vícios que a gente tem de comportamento. E nós temos percepções das coisas, a gente não conhece as coisas. Quantas vezes vocês escutam a voz de vocês no telefone e vocês falam, nossa, essa é minha voz, está tão diferente? Não. Na verdade, aquela é a sua voz. O que você tem é uma percepção da sua voz. E isso mostra que você não se conhece tanto assim. Então, quando a gente consegue ter essa percepção dos vícios, das coisas que estão acontecendo, a gente consegue focar na melhoria, consegue focar no que precisa acontecer e as coisas voltam para o presente. Tipos de meditação, e aí eu vou deixar com vocês, tem gente que já experimentou uma, tem pessoas que já experimentaram outras, mas eu vou falar de mindfulness, né, essencialmente, mas tem a meditação mindfulness, que é o estado de presença, é o estado de lucidez, como eu falei para vocês, eu gosto de chamar como estado de lucidez. Então, esse é a prática do mindfulness e ele pode ser feito em qualquer lugar. Você consegue trazer a sua atenção para o presente para qualquer lugar. Tem a meditação com mantras, e aí já parte um pouquinho para uma parte mais espiritual ou algo ancorado em algum conceito. Então, eu fiquei 3 meses na Tailândia com monges, lá eu fiz vários tipos de meditação, a que eu gostei mais foi mindfulness, mas com mantras também é muito poderoso, acontece muito, porque os mantras são uma espécie de... Como que eu posso dizer isso? Não são orações, não são nada, é uma espécie de sons, de emissões sonoras que você pode fazer, que faz você reduzir o seu estado mental. Nós trabalhamos, né, através de frequências mentais também. Geralmente a gente vive em beta, meta, e tem muita gente que fala assim, você está em alfa aí, você está meio viajando. Sim, é porque você reduziu a sua frequência vital, e aí você entra em alfa. E é nessa hora que você fica mais sugestionado a práticas, ao que eu estou falando para vocês. Se vocês conseguirem, depois que eu vou passar aqui um exercício para vocês, respirarem, fazer um negocinho diferente, vocês ficam mais sugestionados até abertura àquilo, o seu senso crítico diminui e vocês ficam mais ligados no presente. Tem o Theta Healing, não sei se vocês já ouviram falar, Theta Healing é quando a pessoa entra em ondas Theta, que é abaixo do alfa.
é quase um estado de dormência, né? Quando a pessoa está dormindo. Só que aí, quando entra no teto, ela está totalmente sugestionada, ela não consegue ter um senso crítico sobre o que está acontecendo e ela consegue entrar. Então, mantras servem para isso também. Quando vocês forem aumentando a frequência de vocês de meditação, aí vocês podem entrar com mantras também, que é muito poderoso. Meditação yoga, que nada mais é do que numa cultura hindu, foi guiada e foi criada pelo deus Shiva, deus deles, que é o deus da destruição, e da destruição das coisas ruins do mundo, né? E ele usava a prática corporal dele, ele dançava muito bem, ele se mexia na frente das pessoas para encantar essas pessoas, para distraí-las, para que aí ela conseguisse atacá-las, né? E ele fazia isso. Aí eu tinha que entrar na cultura hindu, é muito tempo também para a gente entrar, gosto muito, mas é muito legal. Só que a meditação yoga é você ter consciência do que está sendo vivido através de práticas corporais, tá? É um tipo de meditação também, muito poderoso. E as meditações guiadas. Aqui eu posso entrar no exemplo que eu ia dar para vocês. O nosso cérebro, ele não distingue realidade de imaginação. Não pensem agora num elefante azul de bolinha amarela. Vocês vão pensar. Se vocês estiverem prestando atenção só no que a gente está conversando aqui, vocês vão prestar. Vocês vão imaginar um elefante azul de bolinha amarela, porque ele não entende o não. Então, quando entra naquela poder da atração, quando as pessoas falam de se sugestionar para coisas boas, é justamente sobre isso. Você não tem que focar nas coisas que você não quer, e sim nas coisas que você quer que aconteça. E os guias, né, as meditações guiadas, elas trabalham geralmente com propósito. Então, a meditação agora para reduzir o meu estresse. Meditação agora para eu focar naquilo que eu quero. Então, ela já entra nessa vibe, assim, ela já vai nessa vibe de solucionar algo. Já é bem diferente do que a gente teria no mindfulness. Mindfulness nada mais é do que a gente desestressar, ter um momento para a gente mesmo. E a meditação guiada é com algum intuito, meditação e yoga através de consciência corporal e com mantras com fins espirituais para acessar outras ondas cardíacas, tá? E o que é o mindfulness? Então, igual eu falei para vocês, é uma prática realizada desde muito, muito tempo atrás. Ela é originada, assim, do budismo, né? Por causa dos monges budistas. Porém, esse cara aí, esse John Kabat-Zinn, ele foi o primeiro estudioso, um primeiro pesquisador, neurocientista, psicólogo, que começou a fazer estudos sobre o mindfulness e sobre os benefícios do mindfulness. Então, hoje em dia, você fala mindfulness, todo mundo sabe o que é mindfulness, ou quase todo mundo sabe o que é. Agora, as vantagens dele e a prática dele que é o mais difícil. Então, através do Kabat-Zinn, começou um monte de pesquisas e hoje temos mais de 2.600 catalogadas aí sobre isso e sobre o que é o mindfulness. De novo, tá, gente? Eu coloquei isso aqui, ele está mais didático em questão de slides, para vocês terem esse material e para vocês revisitarem quando vocês quiserem entender mais sobre o negócio, tá? Eu podia fazer um tete-a-tete aqui, que era a minha ideia principal, mas acho que aqui deixo um guia para vocês, para quem tiver interesse mesmo. Quais são os benefícios? Aumenta totalmente a concentração, por causa do foco, você pode construir até hiperfoco e gerar o estado de flow. Protege o cérebro, esse aumento dos telômeros é um negócio específico, mas o que ele significa? Ele retarda envelhecimento, tá? Quando você aumenta o tamanho dos telômeros, eles são eficientes a ponto de evitar envelhecimento. Então, fabricação de colágeno, fabricação de diversos hormônios naturais que a gente precisa, são através dos telômeros. Então, ele protege o seu cérebro através desse aumento dos telômeros. Desenvolve inteligência emocional. A gente já conversou um pouquinho sobre inteligência emocional, só que para todos os estágios da inteligência emocional, você precisa querer, precisa de vontade, senão não adianta. Então, com o aumento de foco e com comprometimento, que você desenvolve através de uma prática meditativa, você consegue desenvolver inteligência emocional também. Você vai ver que algumas brigas não valem a pena, você vai ver que algumas discussões é melhor você sair, e isso faz toda a diferença. Você consegue ter um poder de escolha maior sobre a inteligência emocional. Controla estresse e ansiedade, como a gente já conversou ali atrás, e diminui a insônia. Até esqueci do outro parênteses ali. Diminui a insônia porque você aprende a desligar. Tem
o sono que se chama sono REM. Não sei se já ouviram falar sobre isso, que é sobre é, o estado mesmo que você está dormindo. De 8 horas que a gente dorme, nem todos é sono REM, nem todos eles está vinculado à qualidade do sono. Tem pessoas que conseguem dormir 6 horas e conseguem estar super bem. Tem gente que dorme 4 horas e que consegue, através de práticas meditativas, fabricar os mesmos hormônios que você fabrica na hora que você está dormindo. Então, por que ele diminui a insônia? Porque tem algumas práticas de mindfulness, de escaneamento corporal, de consciência corporal, que você consegue até fazer uma brincadeirinha assim que todos os não sei se vocês já viram Headspace, vocês conhecem Headspace, já ouviram falar de Headspace? Se não tiverem ouvido, procurem e dêem uma olhadinha nos exercícios que eles têm de escaneamento corporal, que é muito legal mesmo para aprender a desligar e funciona demais, tá? E aí dicas para a prática. Como que a gente começa a meditar se a gente não tem ideia nenhuma de uma prática meditativa? Se você não se considera calmo para meditar, se você não se considera capaz de meditar, como começar a meditar? Dicas para começar uma prática, tá? Uma atividade de cada vez. Nosso cérebro, ele não tem prioridades, ele tem prioridade. Ele alterna prioridades. Não tem como você priorizar 3 coisas ao mesmo tempo. A sua atenção não vai para 3 lugares ao mesmo tempo. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, tente focar nela. Você tá me ouvindo? Me ouve, tá? Para um pouquinho, é urgente o que vocês estão fazendo ou dá para esperar um pouquinho? Ou tenta fazer uma coisa de cada vez. Tenta não pensar no que vai vir depois. Tenta não entender, mas já vou começar aqui a meditar. Calma. Então, foca, quando vocês estiverem fazendo uma coisa, faz uma atividade de cada vez. Então, exemplo aqui embaixo. Atenção ao caminhar. Quando estiver caminhando, vê quantos passos, conta quantos passos, volta a ser criança às vezes. Quantos passos você deu? Esses dias eu contei quantos passos eu dei do metrô até aqui. Então, até esqueci quantos foi, mas eu contei quantos tem. Qual que é o peso do seu corpo? Você está pesado? Você está leve? Qual que é o seu tipo de caminhada? Você pisa com o pé para dentro? Você pisa com o pé para fora? Dói o seu calcanhar? Você consegue sentir qual parte mais da sua perna na hora que você está caminhando? Isso é você conseguir trazer o momento presente de novo. Prestar atenção naquilo que você está fazendo. Atenção ao comer. De novo, falei para vocês, dei o exemplo do prato de comida. Perceba, na hora que está acontecendo, se é um dos melhores pratos de comida que você já comeu. Perceba se, na hora que você está comendo, qual que é o sabor de algo. Por que você gosta de melancia, por exemplo? Ela é mais doce? Quão doce ela é? Ela é muito doce? Ao seu paladar, a gente tem não sei quantas papilas degustativas, acho que é assim que chama mesmo, que cada um entende o sabor de algo como coisa diferente. Então, coloca 3 chocolates diferentes na sua frente, come um, depois come outro, vê a diferença entre os dois. Dar uma viajada, entre aspas, no que está acontecendo, mas é porque você está prestando atenção. Isso vai desacelerar todo o resto e vai trazer você para o mindfulness. Atenção aos momentos de higiene. Quando foi a última vez que vocês tomaram banho tomando banho? E o que isso significa? Toda vez que a gente está no banho, a gente está pensando no que aconteceu, no que acabou de acontecer ou no que vai acontecer depois. Isso quando não tem gente com o telefone embaixo do chuveiro, molhando o telefone e vendo as coisas. Quando foi a última vez que você sentiu a temperatura da água, ela escorrendo pelo seu corpo? Quando você se ensaboou, quando você passou sabonete em você, você sentiu, pô, que delícia, velho. Pô, minha pele tá macia, cara. Pô, que massa, meu cabelo tá melhor. Ter atenção, você sabe que lado você começa a escovar os dentes? Você sabe por onde você começa a vestir sua roupa? Se é pela calça, pela camisa? Qual a primeira coisa que você faz quando você chega em casa? Isso aí está tudo no nosso inconsciente. E para mim, mindfulness ou meditação, ou até dizer do autoconhecimento, nada mais é do que você conscientizar as coisas que você faz de forma inconsciente. E atenção ao seu corpo. Como que está seu corpo? Está do jeito que você quer? Está longe do que você quer? Ele está pesado? Não está? Está quente? Está frio? Sabe? Dá atenção ao que está sendo vivido naquele momento. É assim que você vai reduzir todos os seus níveis de cortisol. E isso é fato. Isso não sou eu que estou falando. Isso são muitos especialistas. Então podem acreditar que isso é muito poderoso, tá?
Bom, eu não sei se vocês vão conseguir fazer isso, mas eu coloquei aqui, tá? Então, assim, para treinar a mente, eu não sei se vocês estão fazendo algumas coisas agora, se vocês conseguem ter essa disponibilidade, eu ia pedir 1 minuto de vocês, eu não vou ver quem está fazendo, quem que não está fazendo, vocês que decidem se vocês querem fazer ou não, mas eu ia pedir para vocês pararem por 1 minuto só, aqui era teste de 2 minutos, eu queria que vocês parassem por 1 minuto, fechassem os olhos de vocês e não fizesse nada. Nada, nada, nada. O que vier na sua mente é responsabilidade de vocês, o que acontecer aí dentro vocês vão conseguir observar, mas eu queria, e eu vou cronometrar aqui, vocês fazendo ou não, é, 1 minuto para que vocês não façam absolutamente nada, tá? E feche os olhos de preferência, porque daí vocês não vão ter nenhum tipo também de distração, tá? Vou começar agora. Foi. Bom, gente, pode abrir os olhos quem fez. Quem não fez, vamos continuar. Eu fiz 1 minuto e 15, tá? Quem estava percebendo, quem fez e tentou fazer, pode falar depois a sensação que vocês tiveram, porque a gente não consegue não fazer nada. Até quando você chega na sua casa, deita na sua cama, você já pega o telefone e puxa na hora para ver o que aconteceu. Você vai ver uma notícia, você vai ver algo que você queira, algo que seja do seu interesse, mas nós não conseguimos fazer nada. Tem um movimento em São Paulo que se chama nadismo, que eles se sentam no Parque Ibirapuera, colocam tendas não, né? Colocam lençóis, panos assim, para todas as pessoas ficarem separadas uma da outra, e o movimento aí é não fazer nada, por isso que o nome é nadismo. Então a pessoa fica olhando para o céu e pensando no que ela bem entender. Isso é um treino do caralho para a mente. Do caralho. Por quê? Porque você consegue entender até no que divagou, por que você divagou, ou quem que foi. Eu gosto muito de uma pergunta: com quem que você está quando você está sozinho? O que você está fazendo quando você não está fazendo nada? Porque sempre a nossa mente não para de trabalhar. Ela é o único órgão do nosso corpo que não para de trabalhar mesmo quando você está dormindo. Então você precisa dar descanso para ela. Se você quer ter qualidade mental, qualidade, fluxo, né, emocional, você precisa treinar ela, tá? Bom, esse aqui eu coloquei um pouquinho, só algumas fotos da minha experiência, o que eu aprendi com a meditação. Lá dentro não pode ficar tirando muita foto, né? Então, assim, só coloquei umas imagens aí para vocês verem. Tem interação com os animais, os animais soltos mesmo, que eles resgatam. Tem convívio com os monges, que a gente precisa tá na vibe deles. Eu agora aí já estava com o cabelo até um pouquinho maior, eu fiquei lá 3 meses com eles, então raspei a cabeça, fiz os jejuns deles. Tem 9 tipos de meditação, tem meditação Vipassana, tem meditação transcendental, tem mindfulness, tem yoga, e cada um é uma sensação totalmente diferente. Cada um é uma vibe totalmente única, assim, que faz a gente questionar a nossa própria existência sobre algumas coisas. Não é ruim, quer dizer, não é nada mal, né? Não faz nem um pouco de mal a gente pensar sobre nossa vida, sobre a gente estar feliz ou não, será que faz sentido ou não a gente estar vivendo tudo isso?
é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Em breve vou voltar lá, ficar mais 10 dias, vou fazer uma experiência, uma reciclagem. E o que eu aprendi com a meditação? Algumas pessoas aqui sabem, eu já contei sobre a minha vida pessoal. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos, minha irmã se suicidou quando eu tinha 21. Tentei me matar 2 vezes, fui sequestrado, teve um monte de coisas na minha vida que ou eu esquecia, ou tentaria esquecer, ou faria o que hoje em dia está na moda falar de ressignificar algo, né? Então, hoje em dia, eu tentei fazer o quê? Trazer isso para a vida real, tentar reduzir o meu estresse, reduzir todos os problemas que eu tinha. Eu perdi 28 quilos depois que meu pai morreu, tive vários distúrbios, tive várias coisas. E se hoje eu sou muito defensor e praticante da meditação, ativo mesmo, é porque a meditação mudou todo o meu jeito de pensar. Se eu tivesse que colocar a culpa da minha memória, da minha melhora em uma das coisas, de todos esses processos que eu já fiz, eu colocaria, na verdade, mesclaria duas coisas, é a neurociência e a meditação. E eu acho que as duas estão totalmente ligadas também, e tudo que eu aprendi na meditação eu gosto de passar para as pessoas e tentar ajudá-las de alguma maneira, porque não é que todo mundo precisa meditar, todo mundo merece meditar. Meditação é uma prática que vai mudar todos os seus níveis de satisfação e realização sobre a vida, porque você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Levando um pouquinho ainda para aquilo que a gente conversou sobre o seu cérebro não distinguir realidade e imaginação, pensa que se você conseguir entrar numa vibe de você imaginar coisas boas para sua vida e que você está em outro lugar, ou que todas as pessoas que você trabalha são as melhores pessoas, são as pessoas mais incríveis do mundo para se trabalhar, que a sua atividade é a melhor que a se fazer, o seu cérebro vai entender assim. Então, tem dias de exaustão, tem dias que a gente vai querer mandar todo mundo para a merda, e faz parte, é normal, mas se na maioria das vezes você conseguir dar significado para as coisas que estão acontecendo, as coisas vão melhorar. E eu prometo isso para vocês, tá? Meditação e alta performance. Então, assim, como ser uma pessoa mais equilibrada, mais produtiva, mais eficiente na vida? A meditação está totalmente ligada à alta performance. As pessoas, elas não têm alta performance, elas são de alta performance. Você se dedica inteiramente àquilo que você está vivendo? Às vezes você culpa, assim, pô, tô com um problema no meu relacionamento. Que merda de relacionamento. Cara, se não existisse relacionamento, você não teria problema. Então, assim, você prefere não ter um relacionamento e não ter problema? Ou você prefere, apesar dos problemas que eu tenho no meu relacionamento, é melhor que eu esteja dentro dele? E isso serve para trabalho, isso serve para a cidade onde você está, para a vida que você resolveu viver. Se você entende que as escolhas no final das contas foram suas, você consegue viver em alta performance. Você consegue ter performance naquilo que está fazendo. Se hoje em dia eu vendo dentro da ConstruSite, eu tenho que tentar vender o máximo possível. É de mim, é normal, eu vou ter que vender, porque isso vai melhorar todos os meus resultados. Vou ter mais dinheiro para fazer minhas coisas e vou conseguir mais retornos, financiar mais objetivos através do dinheiro. Então, assim, isso é só um exemplo do que a meditação pode fazer na alta performance. Você entende que para você estar em alta performance, você precisa ter foco, concentração, comprometimento, e através da meditação você consegue tudo isso. Eu vou trazer uma prática rápida para vocês, porque eu acho que está todo mundo trabalhando. Isso aí, eu acho que esse assunto ele seria melhor tratado depois, numa presencial, de uma forma prática aqui para todo mundo. Então, de novo, eu vou fazer só uma prática rapidinho, tá? Se vocês quiserem fazer junto comigo, façam, para a gente testar e para vocês testarem. Não julgue as coisas que acontecerem dentro dessa prática. Vou fazer bem curtinha mesmo. Então, inicialmente, eu queria que vocês fizessem o quê? Sentassem de forma confortável, onde vocês estão, tá? Se você tiver com as costas meio doendo, se não tiver muito confortável, só senta num lugar confortável, por gentileza. Feche os seus olhos e eu vou dar algumas sugestões para vocês só verem como que estão a concentração de vocês, para contar a concentração de vocês.
Queria que vocês começassem respirando, inspira e expira. Inspira e expira. Continua fazendo isso, nesse mesmo ritmo. Agora eu queria que toda a inspiração de vocês tivesse em 3 segundos. Então vocês contam, inspira, 1, 2, 3, e expira, 1, 2, 3. De novo, inspira, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3. Continua nesse ritmo, continua com essa respiração. Agora eu queria que nessa frequência, nessa respiração, vocês começassem a perceber os pensamentos que vêm na cabeça de vocês. Não julgue, não tente resolver, não tente expulsar eles. Só observe o que passa na cabeça de vocês, com os olhos fechados, respirando nesse fluxo de 3 segundos. Ainda respirando em 3 segundos, eu queria que vocês prestassem atenção nessa respiração. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Puxa nariz, 1, 2, 3. Respira pela boca, 1, 2, 3. Comece a perceber o seu peito, o seu abdômen, quanto ele infla enquanto você está inspirando e o quanto ele esvazia quando você está expirando. Continua fazendo isso, continua tentando trazer atenção para isso. Agora, devagar, eu quero que vocês comecem a respirar normalmente de novo. Traz o fluxo normal. E abram os olhos. Bom, gente, não sei quem fez, quem não fez. Espero que vocês tenham tido um pouquinho dessa experiência. Eu podia entrar muito mais nisso. Quem fez e conseguiu fazer o máximo possível consegue sentir um alívio agora. Uma sensação um pouquinho de relaxamento. Não queria que acabasse. Queria que ficasse um tempinho mais ali, dentro daquele exercício. Isso acontece porque a gente muda a nossa frequência vital, a gente começa a entrar, né, noutros campos, né, da nossa mente, e as coisas começam a ser vistas de maneira diferente. Eu sugiro que vocês comecem, escolham alguma prática meditativa pequena, porém todos os dias. Que hora que você vai meditar? Vocês têm algumas sugestões. A primeira podia ser no próprio trabalho, você reservar 3 minutinhos para você meditar. 3 minutos mesmo. Ah, mas isso adianta? Adianta. Por que adianta? Porque é o compromisso que você tem com a meditação. É o compromisso que você tem em mostrar para sua mente que você está no controle da situação. É isso que vai fortalecendo as suas conexões, é isso que vai fortalecendo os seus sentimentos e você vai mostrando para eles que dá para gerenciar. Isso aqui, ainda mais aqui nesse ambiente nosso da ConstruSite, isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma máquina ultra avançada e a gente tem que aprender a controlá-la, porque senão ela vai controlar nós. Nós temos circuitos elétricos que formam essas sinapses através dos hormônios. Então, assim, tem vários tipos de conexões, tem íons aqui dentro, tem descargas elétricas,
tem curto-circuito, tem muita coisa que acontece aqui dentro, simplesmente porque você está mais nervoso do que o normal. Simplesmente porque seu dia está pior do que os outros dentro da sua percepção. Quem participou do meu treinamento de inteligência emocional aqui, que eu até passei umas práticas também, dá para entender que dá para a gente gerenciar e ter um controle sobre isso e fazer as coisas de forma diferente. Então, ou 3 minutos durante o trabalho, ou durante você está vindo para o trabalho, coloca um fone, coloca uma musiquinha ali de fundo e você faz. Quando você chega na casa, tomando banho, é o melhor lugar. Pessoa que tem casa muito agitada, com muita gente, entra para casa, vai tomar banho, e a hora que for tomar banho é a hora que você vai tirar 3 minutos do banho para meditar. Faz isso. Só não deixa de fazer todos os dias, porque isso pode fazer muita diferença. Isso pode ajudar muito nessa prática meditativa, tá? E, no mais, eu queria só falar que eu estou disponível aqui, porque esse assunto ele é muito grande, ele é muito maior do que a gente imagina, mas os benefícios deles também são muito grandes, os benefícios deles são incríveis para a nossa mente, e não achem que vocês precisam ser calmos para meditar. Vocês vão meditar para ficar calmos. É essa a ideia, e contem comigo aí para o que eu puder ajudar vocês.